A gente adora dizer por aí que prefere uma verdade dolorosa do que uma mentira bonitinha, correto? Mentira. O que você quer é validação da sua história. Recentemente, eu fiquei sabendo de uma história da área da saúde que retrata bem isso. Uma acompanhante de uma paciente que estava em estado terminal pediu para o médico, que é muito amigo dela, para ser sincero com ela, como é que estava o estado da sua mãe, que era a qual ela estava acompanhando. E ela falou: não, seja assim franco comigo, fala comigo o que realmente está acontecendo com minha mãe. E o médico foi sincero: não tem mais o que fazer. É tempo de despedir, aproveita o que dá e pronto. Ela caiu em prantos. Mas não só pela dor, foi mais pelo choque. Porque a situação já estava clara há muito tempo. Essa pessoa já estava em ponto que visivelmente era possível perceber que ela já não tinha mais o que ser feito por ela. Porém, ela queria ouvir do médico uma narrativa diferente, uma fantasia de que ela criou para si mesma de que estava tudo bem, de que ainda tinha uma esperança. E ela queria ouvir isso do médico, mas quando ela ouviu exatamente o contrário, a confirmação daquilo que ela temia, ela colapsou. E ela mesma externou isso depois, de que não esperava aquele tipo de resposta. A verdade é que a gente faz isso não só nesses âmbitos. Eu citei aqui um problema na área da saúde, porque é muito comum isso acontecer, principalmente quando a gente está querendo saber uma notícia em relação a alguém, mas a gente pode levar isso para o nosso cotidiano. Questões que acontecem no nosso dia a dia e a gente nem percebe. A gente fala que quer saber a verdade das pessoas, mas na verdade a gente não quer isso. A gente quer saber da nossa própria narrativa, aquilo que a gente criou, a expectativa na nossa cabeça. Eu vou dar um exemplo bem simples. Imagine você trabalhando. Você acabou de fazer um projeto que você se dedicou ao máximo, e aí você entrega para o seu colega e fala: olha o que eu fiz. Dá a sua opinião, mas seja sincero. Dá seu feedback. Aí, o que acontece? Ele vira e fala assim: olha, ficou bom, mas essa questão aqui precisa ser melhorada. Nesse ponto aqui você não acertou. Eu acho que você podia melhorar isso aqui, essa questão aqui você pode acertar porque não ficou legal. É possível ver a sua alma saindo do seu corpo e voltando. Você murchando completamente. Porque você pediu sinceridade para o seu colega, mas a verdade é que você queria uma validação. Você queria que ele falasse: não, ficou bom mesmo. O que você fez ficou fantástico. E quando você não soube que era isso que você ouviu, seu mundo caiu. E aí você ficou frustrado, você agradece timidamente, entende, fala: não, beleza, obrigado, era isso que eu queria saber, eu vou consertar aqui o projeto, depois eu volto. Sai frustrado, mentalmente xingando o seu colega, que ele na verdade não sabe o que ele está dizendo. A verdade é que você expectou uma coisa na sua cabeça e que você não combinou consigo mesmo caso a resposta fosse diferente. E existem outras situações em que é possível a gente perceber esse tipo de coisa. Imagine você chegando para um amigo seu, e aí você conta para ele de uma briga que você teve. Cara, eu tive uma briga com uma pessoa e olha a minha situação. Você acha que eu estava errado? Aí você espera uma validação do seu amigo. Você quer que ele fale: não, cara, tá certo, você fez o melhor que pôde, é isso aí. Só que de repente ele vira pra você e fala: olha, você exagerou, cara. Você não precisava ter feito aquilo, não. Você podia ter feito diferente. A verdade é que você pisou feio na bola aqui e é por isso que a pessoa brigou com você. E aí o que que acontece? Você fica puto com seu amigo, fala que ele é um traidor, que ele tinha que estar do seu lado, mas você pediu sinceridade, você pediu a opinião dele para falar se você estava certo ou errado, só que quando você escutou uma coisa que você não concordou, o que que você fez? Reagiu muito mal. E isso acontece de várias formas. É muito comum a gente passar por situações do cotidiano assim e realmente achar que aquilo vai ser do jeito que a gente projetou na nossa mente. A realidade é que não é. Então, esses dois exemplos que eu trouxe aqui do nosso cotidiano são apenas dois exemplos de vários que a gente passa ao longo da nossa vida. Situações que a gente espera a validação de alguém, que ela comprove aquilo que a gente está perguntando ou falando, mas a realidade é que a gente não quer ouvir aquilo que ela disse. Mas por que que a gente faz isso? Por que que a gente não consegue ouvir a verdade, mas vive falando que quer ouvir? Bem, primeiro a gente fala que quer ouvir a verdade porque é bonitinho, né? Socialmente falando, não, eu quero ser, eu sou uma pessoa que eu prezo pela sinceridade, pela verdade, isso para mim é que é interessante, só que a realidade é outra. E a verdade é que o ego da gente fala muito alto.
Nosso cérebro é preguiçoso, ele quer descansar, ele não quer gastar energia. E ele acreditar numa narrativa que para ele é confortável, gasta pouca energia. É por isso que quando você, por exemplo, sai da sua mesa e vai conversar com seu colega pedindo ele uma opinião sobre o seu trabalho, você já vai com uma narrativa pronta de que está tudo ok. Por quê? Porque é mais fácil, mais cômodo, é legal, o seu cérebro acha aquela história magnífica e ele não vai ficar pensando naquilo. Só que, se você alimentar esse tipo de coisa, o que vai acontecer? A frustração. E uma frustração grande, bem maior do que a que você poderia ter tido se você tivesse analisado os fatos e percebido que existia a possibilidade de, na verdade, ele pensar outra coisa sobre o que você fez. Mas você fica bravo, você não concorda com aquilo. Agora vejamos no âmbito do relacionamento. Pensa o seguinte: você está percebendo um clima meio frio entre você e seu parceiro, sua parceira, e aí aquela coisa está te incomodando e você quer falar com ele, poxa, aqui, a gente tá legal ou não tá? E aí ele vira pra você, na verdade a gente não tá. Já tem um tempo que eu não tô gostando da nossa relação, não tá legal essa situação. A gente vem vivendo uma coisa que eu não concordo, já não tá bacana pra mim. Inclusive eu acho que a gente podia pensar na possibilidade de dar um tempo ou ver o que faz. O seu mundo acaba. Por quê? Porque quando você perguntou se estava tudo bem, na verdade você queria que ele falasse, não, tá tudo bem, eu só tô cansado. Mas na verdade veio uma outra coisa. Então, será que a gente realmente está preparado para ouvir aquilo que a gente poderia não ouvir? Repara que eu dei exemplos aqui que estão no nosso dia a dia, mas que a gente de fato não quer escutar, não quer parar para entender e prefere xingar outra pessoa, criar uma narrativa para justificar o porquê nós não concordamos daquela resposta que a gente recebeu, enfim, vira o caos total. A verdade é que o nosso cérebro odeia a incerteza. Então ele já vai com uma narrativa pronta. E o que acontece? A gente cria todo um roteiro na nossa cabeça. A gente cria uma fantasia da resposta que a gente vai receber. A gente já arquiteta tudo aquilo na nossa mente para ficar fácil, empacotado, tá tudo ok. E na verdade, quando a gente escuta o contrário, a gente não fica com raiva, não é da pessoa. É de que aquilo foi contra toda a narrativa que eu construí na minha mente. Então, quando a gente cria uma narrativa e ela é quebrada, aquilo frustra a gente de tal modo que é como se a gente entrasse num luto. Poxa, não é o cenário que eu esperava, não é o que eu queria ouvir, não é o que eu esperava. Então o cérebro da gente, ele colapsa nessa hora. Porque ele, para economizar energia, criou toda uma narrativa, já inventou uma história que para ele seria confortável e escutou o errado e aquilo perdeu total sentido para ele. E agora você vive o luto de quê? De que a história que você criou, na verdade, ela não é real. A história que você criou para si mesmo, para projetar aquela situação que você inventou, não faz sentido nenhum. Ou poderia até fazer sentido. Mas é duas faces da mesma moeda. Infelizmente você ficou sabendo da face que você não queria que caísse. Mas a gente precisa aprender a lidar com esse tipo de coisa. E é isso que eu quero conversar com vocês agora. Agora, antes da gente prosseguir, se esse conteúdo faz sentido para você, se você chegou até aqui, dá uma força para o canal. A gente está começando agora e estou trazendo sempre temas nesse sentido para você, para melhorar nosso comportamento, nossa mente humana e autocontrole. Se inscreve no canal, clica, curta, compartilha, isso me ajuda bastante. Eu trago outros conteúdos como esse. Seu comentário é importante, faz todo sentido para mim, tá bom? Então vamos lá, vamos seguir em frente. Como que a gente sai desse ciclo? Como que a gente resolve esse tipo de coisa? Bem, a primeira coisa é realmente sendo racional. É entender que tudo que a gente pergunta pode ter uma resposta e a gente não tem controle sobre ela. A gente tem controle enquanto está na gente. Por exemplo, você tem o seu projeto, enquanto ele está na sua mão, só você sabe daquilo ali. Quando você pede a opinião de outra pessoa, pode vir qualquer coisa de volta. Ela pode realmente ter a mesma percepção que a sua do seu próprio projeto, como ela pode ter uma percepção completamente diferente. Você ser racional e entender que essas variações podem acontecer, te elimina a frustração de uma resposta contrária, e inclusive você vai preparado para receber uma crítica que pode deixar o seu projeto muito melhor. No caso de um relacionamento, por exemplo, você já vai com embasamento para justificar uma possível separação ou evitar essa separação. Se a pessoa vem, por exemplo, não, realmente a gente não está bem, mas se você já estava preparando que aquela resposta poderia ser uma opção, você já está com o espírito preparado para dialogar, para conversar, para tentar reverter. Se você pede a opinião de alguém sobre uma postura sua e ela te critica ao invés de te apoiar, se você já sabe que essa é uma opção, usa aquilo para crescer, para amadurecer, para melhorar como pessoa.
Então, fazer esse tipo de reflexão já vai ajudar bastante em eliminar essa frustração que a gente tem quando a gente recebe um feedback totalmente ao contrário do que a gente projetou. Então, faça uma autoanálise. Primeiro, faça uma pergunta e seja sincero consigo mesmo. Eu estou preparado para ouvir uma resposta realmente verdadeira ou que não condiz com aquilo que eu espero? Porque às vezes é melhor você chegar para outra pessoa e falar: olha, eu não estou preparado para ouvir a resposta, eu só quero um abraço agora, eu só quero ficar em paz. Eu não estou preparado para ouvir o que você tem a dizer. Por quê? É melhor você ter este momento para entender que você não dá conta, se preparar para receber a resposta com maturidade e ter uma solução melhor daquilo que você receber, do que você ouvir algo que não quer, ou entrar em prantos, ou pior, brigar, xingar, extravasar com alguém que talvez só tentou te ajudar ou te entregar aquilo que você realmente pediu. Que foi o quê? A sinceridade. Você pediu para ser sincero, não pediu? A pessoa foi sincera. Você tem que saber reagir diante disso. Esse é um fato que você não pode desconsiderar. Outro ponto que é muito importante é a separação dos fatos. Eu já falei disso com você agora há pouco, mas a verdade é que você tem que entender o que é fato e o que é fantasia da minha mente. Porque quando a gente quer escutar uma resposta, nem sempre aquilo é de fato algo que seja real. Exemplo da história que eu trouxe da acompanhante que queria ouvir do médico uma resposta. Já estava visível no paciente que a situação era triste, era terminal, mas ela queria ouvir de alguém e ela criou uma narrativa na sua mente de que poderia ter uma segunda opinião. Por quê? Porque é mais fácil, porque é uma esperança. Ter esperança não é ruim, mas a gente tem que saber separar fantasia de realidade, de fatos prováveis. Não é muito melhor você já fazer uma análise e perceber que aquilo é fato, que é uma realidade mais provável e ser surpreendido com uma coisa boa? Porque se você souber que de fato aquilo que você pensou vai se concretizar, infelizmente é um caso terminal, a pessoa vai morrer, bem, foi triste confirmar, mas você já estava se preparando para aquilo. O seu cérebro não está enganado, você não se enganou. Agora pensa que você já chega preparado para o pior, a pessoa fala: não, o estado dela é crítico, mas tem recuperação. Imagina como que isso é para você. Muito melhor, concorda? Então, separar a fantasia da realidade é o primeiro passo para isso dar certo. E agora, mas não menos importante, o que você tem de parar daqui para frente é de punir as pessoas que não falam aquilo que você gosta. Porque talvez na frente dela você é educado, fala: não, ok, obrigado por ter falado isso aí, obrigado por ter dito o que eu realmente precisava ouvir, só que internamente você está criticando ela, é um absurdo ela ter falado isso para mim, não podia ter feito isso comigo. Ou pior, fala para outras pessoas. E no caso mais extremo, você perde o controle total e sai naquela pessoa, como por exemplo no caso do amigo, que você queria que ele estivesse do seu lado, mas na verdade ele simplesmente confirmou que você pisou na bola e você ficou pé da vida com ele porque ele confirmou para você que você estava errado. E aí você perdeu o controle e corre o risco de perder inclusive um outro amigo. Então a primeira coisa que você tem que fazer, depois de ter feito os passos anteriores, é realmente parar de brigar com as pessoas, de descontar nelas uma frustração sua porque você não teve controle emocional para entender aquilo que estava acontecendo. Lide bem com os fatos, haja com serenidade, analise o contexto e realmente veja se vale a pena você reagir da forma como você vinha reagindo. Você vai ver que isso vai eliminar muito a dor de cabeça para você. Para a gente fechar aqui, vamos dar um exemplo. Eu dei um exemplo da entrega da amostra de um trabalho. Agora tem outra situação que acontece muito e a gente vê muita gente frustrada. Eu que já geri várias equipes, já trabalhei em equipes muito grandes, já trabalhei em grandes corporações, onde se tinha feedbacks individuais, feedbacks comunitários, que a gente chama de 360, e são respostas sobre a nossa conduta de várias pessoas com várias visões diferentes. Você não tem como prever o que está acontecendo e o que vão falar de você. Então, se você for numa expectativa reduzida a só o que você imagina, você pode sofrer muito com o que você vai encontrar. Então, quando a gente vai para um feedback de empresa, por exemplo, e você escuta uma coisa que você nunca esperava, dependendo do nível de frustração que você está, você pede conta. Ou você odeia aquele trabalho dali para frente, ao invés de receber aquilo ali, avaliar o que de fato faz sentido. Se não fizer sentido, justifica com ponderação, com argumento, ao invés de ficar simplesmente triste, brigando com o mundo. Tenta entender por que aquele feedback veio. Agora, para refletir se de fato não faz sentido. Por que você recebeu aquele feedback? Você vai ver que se você absorver dessa forma, você vai poder voltar diferente, fazer diferente e ser uma pessoa muito melhor e talvez
mostrar numa próxima avaliação que você superou. Vai mostrar para essas pessoas que você escutou o feedback, procurou melhorar, aprimorou aquelas habilidades e agora é outra pessoa. Então para refletir sobre como que você está agindo diante dessas situações, porque o simples controle emocional e maturidade para entender e escutar aquilo que a gente ouve já muda totalmente o percurso e a história. Buscar a verdade exige maturidade nossa para aceitar que ela não está aqui para causar o nosso conforto. A verdade veio para falar aquilo que é preciso. E por último, como eu sempre digo, menos respostas prontas e mais perguntas bem feitas. Se a gente parar de criar respostas e narrativas na nossa cabeça e aprender a fazer as perguntas certas, muita coisa pode ser resolvida. Agora, fala a verdade, me conta aqui. Quando foi a última vez que você pediu para ouvir a verdade, mas na verdade você queria ouvir só um tá tudo certo? Me conta aqui, escreve nos comentários, vamos trocar uma ideia. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.